Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, a pedidos e também conforme o prometido, eu trarei 10 novas curiosidades sobre a história e a cultura do Paraná. Se você não viu ainda, aqui no canal tem um outro vídeo que eu postei há um bom tempo já, trazendo 10 fatos importantes sobre a história do Paraná. E como eu tinha dito e falei até no Instagram ou com os alunos em sala, eu traria novas curiosidades porque é muito importante para aqueles que prestam vestibular aqui no estado. E é claro, é muito interessante para quem quer conhecer um pouquinho sobre o Paraná. Vale lembrar também, gente, que para conhecer a história do Paraná, vou falar a mesma coisa que eu falei no último vídeo. Tenta sempre vincular com a história do Brasil. Se você tiver alguma dificuldade, se ficar muito confuso, porque são assuntos que a gente não trabalha tanto no dia a dia, né? Principalmente quem é de fora, faz um vínculo, uma pontezinha com a história do Brasil que eu tenho certeza que fica muito mais fácil. E antes de soltar a vinheta, eu já peço que você curta o vídeo, curta o canal, compartilhe e divulgue para que anime a gente a fazer outros e outros vídeos. Vamos lá então? Bora estudar! A primeira curiosidade interessante sobre a história do Paraná é lembrar que o Paraná ele nasceu mais espanhol do que português. Por conta do Tratado de Tordesilhas de 1494, que eu tenho certeza que você conhece, durante o século XV e um comecinho do século XVI, o Paraná ele tinha mais possessões espanholas do que portuguesas. Toda a região, quase toda a região do Paraná, era chamada de Província de Guairá, e os espanhóis criaram com sucesso duas cidades, a Vila Rica do Espírito Santo, que hoje é um município chamado Fênix, e a Cidade Real de Guairá, que hoje é um sítio arqueológico. Então guarda essa informação, a história do Paraná começa a ser contada não por portugueses, mas por espanhóis. E a colonização, seja portuguesa ou espanhola, ela foi responsável pela dizimação ou expulsão de tribos inteiras do Paraná. Uma dessas tribos foi a tribo Chetá, que foi a última etnia indígena a ter contato com os brancos. Isso ocorreu em 1954. Em 1999 existiam apenas 8 membros chetás que conheciam a língua original, conheciam a cultura original. No decorrer dos anos, esses originais acabaram se misturando, se casando com descendentes de outras tribos ou até mesmo com brancos, e fazendo com que boa parte da cultura chetá se perdesse no decorrer da história. Mas ainda existem resquícios da cultura chetá no estado. A cidade de Moarama, por exemplo, ela vem da língua chetá e quer dizer lugar onde os amigos se encontram, reforçando essa identidade que a cidade leva de capital da amizade. Em Moarama também tem uma réplica da Torre Eiffel, só que com apenas 10% do tamanho da original. E a palavra Guairá não foi esquecida, tanto que ela foi usada para dar nome a um importante teatro da cidade de Curitiba, o Teatro Guaíra, que foi fundado na segunda metade do século XIX, mas com o nome de Teatro São Teodoro, em homenagem a um dos fundadores da cidade de Curitiba, chamado Teodoro Ébano Pereira. Só que em 1900 foi renomeado para Teatro Guaíra por conta de ter passado um tempo fechado, já que o estado do Paraná foi ocupado por tropas legalistas que enfrentavam as tropas federalistas gaúchas durante aquele grande episódio, a Revolução Federalista de 1893. E falando em Curitiba, capital paranaense desde 1853, foi lá que foi fundada a segunda universidade do Brasil. A primeira foi em Manaus em 1909, hoje conhecida como Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Federal do Paraná, o projeto dela já existia desde 1892, encabeçado por um político chamado Rocha Pombo. Mas por conta da Revolução Federalista, Curitiba dominada, a mesma Revolução Federalista, ela foi muito importante para a história do Paraná, o projeto foi adiado e a universidade foi fundada em 1912, uma das mais antigas, portanto, de todo o Brasil. Agora, o que Curitiba foi realmente pioneira é que ela foi a primeira cidade do Brasil a fundar um calçadão. Isso foi em 1972.
A Rua das Flores, continuação da Rua 15 de Novembro, foi o primeiro calçadão de todo o país. E, na mesma cidade de Curitiba, foi a pioneira da venda de álcool como combustível, naquele programa Proálcool fundado durante a ditadura militar em 1975. Agora, além de cultura, o Paraná também abastece o Brasil de energia com a usina de Itaipu. A hidrelétrica binacional, localizada no Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, até 2003 foi considerada a maior hidrelétrica do mundo. Perdeu o posto para a hidrelétrica chinesa das Três Gargantas, mas ainda assim é responsável por 11% da energia consumida no Brasil e quase 89% da energia consumida no Paraguai. E o descobridor de Foz do Iguaçu e, consequentemente, das Cataratas do Iguaçu foi um espanhol chamado Álvares Núñez Cabeza de Vaca, que em 1541, guiado por índios caigangues, chegou em uma das grandes 7 maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu. E vale lembrar uma curiosidade bem interessante, é que a região de Foz, as Cataratas, já foram usadas várias vezes como cenários de grandes filmes internacionais. Em 1979 foi cenário do filme 007, Contra o Foguete da Morte. Em 1986 foi filmado um filme maravilhoso chamado A Missão, que retrata o papel dos jesuítas na região. Aliás, esse filme ganhou até Oscar de melhor fotografia. Foi filmado também lá em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que eu adoro Indiana Jones, que é maravilhoso. E recentemente, em 2018, foi filmado a grande obra da Marvel, para quem curte Marvel, Pantera Negra, também foi filmado na região das Cataratas do Iguaçu. E como a nossa última curiosidade, mas ainda falando dessa região, Foz do Iguaçu é a única cidade brasileira que está na Tríplice Fronteira. Essa cidade faz divisa com Cidade del Este, no Paraguai, e com a cidade de Porto Iguaçu, na Argentina. E vale lembrar que essa cidade também é onde fica a segunda maior comunidade árabe do Brasil, só perdendo para São Paulo. Mas ela possui a segunda maior mesquita da América Latina, só perdendo para a maior, que fica em Buenos Aires. Essa mesquita em Foz do Iguaçu, ela é mais ou menos uma réplica de uma mesquita que tem em Jerusalém, chamado Al-Aqsa. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas você pode conferir que é um local maravilhoso, muito bonito. Gostaram? Conheciam todas essas curiosidades? Como eu disse, não é um vídeo só para quem vai prestar vestibular, mas também para quem curte curiosidades, curte conhecer mais sobre todos os assuntos. Mas se você é aquele que só está assistindo o vídeo para prestar vestibular, porque você precisa conhecer a história do Paraná, vem outra dica, na verdade uma propaganda. Eu tenho um livro de história do Paraná, muito simples, direcionado para quem presta concursos, que traz um pouco da teoria do estado e mais de 100 exercícios. É esse livro aqui, ó. Se você tiver curiosidade, tiver interesse, é só você entrar no meu Instagram, mandar uma mensagem ali, que a gente conversa, eu passo todos os trâmites para você adquirir o livro. Tudo bem? Espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, ajuda a divulgar o canal, que eu agradeço demais, que isso anima demais a continuar a fazer outros vídeos. Até a próxima, tchau!